Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez num tempo especial, tempo de oração, tempo de celebração da vida e do amor de Deus por cada um de nós. E nós, claro, nos encontramos e nos reunimos em nome do nosso Trino Deus, nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E o salmista nos anima e convida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é em confiança no nosso Trino Deus que nós chegamos a ele em oração. Misericordioso Deus, te pedimos que neste momento, reunidos aqui em teu nome, possamos ouvir e meditar em tua palavra, que a recebamos de mente e coração, e que ela nos transforme e anime no seguir-te e no servir-te. Que tua palavra nos fortaleça no viver a fé em ti a cada dia. Isso que te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E hoje nós temos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62, texto do Evangelho de hoje, texto da pregação, e nos diz o seguinte: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado na região da Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Até aqui a palavra para a prédica de hoje. Estimados, estimadas, o testemunho bíblico do Evangelho de Lucas, que nós ouvimos há pouco, que o pastor Flávio leu para nós, nos relata logo no início a decisão de Jesus de ir a Jerusalém. E Jesus sabia o que o esperava em Jerusalém: a cruz, mas também a ressurreição e a glória de Deus. E para a sua ida a Jerusalém, Jesus envia mensageiros à frente para preparar hospedagem para ele numa aldeia samaritana. Mas os samaritanos não o receberam.
Os samaritanos e os judeus não se entendiam por causa de diferenças étnicas e religiosas. E no tempo de Jesus, esse desentendimento estava tão enraizado que judeus faziam desvios de vários quilômetros para evitar passar pela região da Samaria. Mas Jesus não fez isso. Ele escolheu passar por ali, demonstrando a sua missão de falar do amor, da graça de Deus e de mostrar o caminho da salvação. Mostrar, testemunhar, falar que para Deus todos os povos, mesmo aqueles considerados impuros pela sociedade e a religião da época, têm lugar. E mais do que passar pela região dos samaritanos, Jesus atreveu-se a pedir-lhes hospedagem. Hospedagem que lhe foi negada. E negar hospedagem para alguém naquela época era extremamente deselegante e ofensivo em Israel. A hospitalidade era um mandamento divino para o povo que havia sido migrante em terra estrangeira. Acolher o forasteiro é, também hoje ainda, uma das 7 obras da misericórdia. Podemos ler isso em Mateus 25. E quando Tiago e João, discípulos de Jesus, viram a rejeição no acolher a Jesus, tiveram uma rápida reação. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? A reação dos discípulos revela algo presente, por vezes, em todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa tendência de responder à rejeição com retaliação, ao desprezo com vingança, à ofensa com ofensa. Então Jesus repreende a Tiago e João, pois Jesus, como nós bem sabemos, veio para salvar e não para condenar. E observemos bem, Jesus não disse que os samaritanos estavam certos em rejeitá-lo. Ele não relativizou o erro, nem justificou a falta de hospitalidade. Mas sua resposta foi partir para outra aldeia, demonstrando que o amor de Deus não força sua entrada onde não é bem-vindo, mas que também não responde ao mal com o mal. Também para nós fica a exortação que as pessoas que se dispõem a seguir a Jesus não devem julgar e condenar a quem não se enquadra em seus conceitos. E logo após este acontecimento com os samaritanos, o evangelista Lucas registra 3 encontros de Jesus com pessoas que demonstram interesse em seguir a Ele. E cada encontro revela uma dimensão diferente do que significa ser discípulo de Cristo. Um primeiro se aproximou de Jesus com grande entusiasmo e uma declaração aparentemente total de compromisso. Suas palavras soam nobres e dedicadas. Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Mas Jesus que conhece o coração humano, respondeu de forma que testou a sinceridade deste compromisso. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus não estava aqui simplesmente descrevendo a sua situação financeira. Ele estava revelando uma verdade profunda sobre o que significa ser cristão e cristã. O que significa seguir a Cristo. Desapego é a palavra aqui. Desapego e confiança. Enquanto até os animais têm seus lugares de descanso garantidos, aqueles que seguem Jesus devem estar dispostos a viver sem as seguranças que o mundo oferece.
Muito bem cabe aqui a conhecida palavra do salmista: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Seguir a Jesus é confiar a ele a vida e confiar nele nos caminhos da vida. O encontro com a segunda pessoa é diferente do primeiro. Aqui é Jesus quem toma a iniciativa e chama o homem para segui-lo. Mas a resposta revela um coração dividido. O pedido parece razoável e até piedoso: Senhor, primeiro deixe que eu sepulte o meu pai. Na cultura judaica, sepultar os pais, dar-lhes sepultura digna, era considerado um dos deveres mais sagrados. É também uma das 7 obras da misericórdia, que nós não lemos agora em Mateus 25, mas que foi sabiamente acrescentada pela igreja. Mas por que Jesus respondeu a esta fala deste homem, que foi convidado a seguir a Jesus de maneira aparentemente tão dura? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa resposta de Jesus é uma das mais difíceis de compreender do Novo Testamento. Mas eu digo a vocês que nós precisamos entender que Jesus não estava sendo insensível aos deveres familiares. Ele estava estabelecendo uma prioridade absoluta. É provável que o pai desse homem ainda estivesse vivo e ele estivesse dizendo: quando meu pai morrer e eu cumprir meus deveres familiares, então sim, eu te seguirei. Jesus estava confrontando a tendência humana de adiar as decisões mais importantes na vida até que as circunstâncias sejam ideais. Só que eu digo para vocês, as responsabilidades da vida nunca vão diminuir. Elas apenas mudam de forma. Ou seja, aqui somos lembrados e lembradas do que vem primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe serás acrescentado. E eu lembro também que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Senhor. A terceira pessoa também demonstrou interesse em seguir Jesus, mas queria primeiro se despedir de sua família. Novamente parece para nós um pedido bem razoável, mas Jesus responde com uma metáfora sobre compromisso. Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Esta imagem era familiar para uma sociedade agrícola. Quando um agricultor está arando, ele deve manter os olhos fixos à frente para fazer sulcos retos. Se ele continuar olhando para trás, os sulcos ficarão tortos e a plantação será prejudicada. Jesus está dizendo que o seguir a Ele requer foco, claro compromisso. Interessante é que não sabemos exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, como as 3 pessoas seguiram com a sua vida. Se elas seguiram a Jesus ou não. Talvez porque essas pessoas que Jesus encontrou a caminho de Jerusalém representem a nós mesmos também. Há aquelas pessoas que querem seguir a Jesus, mas apenas enquanto isso não interferir em seu padrão de vida. Querem as bênçãos do reino, mas não estão dispostos a assumir a cruz, o servir em gratidão e amor. Não conseguem desapegar e confiar. Há também aquelas que têm sempre uma coisa a mais para resolver antes de se comprometerem com Cristo. Quando eu me formar, quando eu me casar, quando os filhos crescerem, quando eu me aposentar, então sim, eu vou dedicadamente me dedicar à comunidade, a servir a Deus, ao reino de Deus.
E há aquelas que querem seguir Jesus, mas não conseguem manter o foco. Ficam olhando para trás, lembrando de como as coisas eram mais fáceis, melhores antes, sem conseguir ver as bênçãos, a graça no hoje, no agora da vida. Enfim, irmãos e irmãs, a boa nova do Evangelho de hoje nos convida, nos exorta, anima a seguirmos a Jesus Cristo. Segue-me, continua ecoando hoje. Não é um convite para uma vida fácil, mas para uma vida mais significativa. Não é uma promessa de conforto, mas de propósito. Não é uma garantia de sermos aceitos pelo mundo, mas é a certeza de que somos aceitos por Deus. Como cada um de nós vai responder, assumir o chamado, o seguimento, está por sua conta. Eu desejo que seja um sim comprometido, onde nos colocamos com nossos dons, conhecimentos, ser e ter, nos servir a Deus, compartilhando a sua generosidade para conosco de maneira generosa. Que assim possa ser. Amém. E com grande alegria nós convidamos no próximo domingo, que é o 4º domingo do mês. Então nós sempre temos à noite, às 19 horas, o culto de Tomé. O culto com diversas estações para nós nos achegarmos a Deus em oração e compartilharmos com Ele a nossa vida e as preocupações com o nosso mundo. Fica o convite para o culto de Tomé aqui no próximo domingo às 19 horas. Um momento sempre tão especial. E também convidamos você a fazer a sua oferta. A oferta dessa celebração, desse culto, é para o culto infantil de nossa comunidade, aqui de Blumenau Centro, da Igreja do Espírito Santo. Faça a sua oferta para ajudar nos trabalhos com as nossas crianças, que são trabalhos presenciais e também
a gente tem um culto infantil online todas as sextas-feiras. Inclusive, se for de interesse de vocês, entre em contato com a gente para que a gente passe o link e você possa também, na sua casa, onde você estiver também, participar do culto infantil às sextas-feiras à noite. Então, muito obrigado pelas ofertas de cada um de vocês e convidamos vocês para o nosso momento de intercessão. Deus misericordioso, obrigado por nos fazer graciosamente teus filhos e tuas filhas. Dá que a cada novo dia te acolhamos em nossa vida. Dá que nós nos desapeguemos do que nos afasta de ti. Deixemos de arrumar desculpas para, acima de tudo, te amar e amar ao próximo, reconhecendo que na cruz de Cristo temos salvação e vida eterna. Querido Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, concede-nos dons para te servir edificando a tua igreja. Que nossa vida seja para teu louvor, tua honra e glória. Enche-nos de ousadia e coragem para sermos tuas testemunhas onde estivermos, compartilhando de tua generosidade, teu amor, tua justiça e paz. Permita-nos, Senhor, sempre andar nos teus caminhos e confiar que eles são bons para nós, pois Jesus, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Assim, conserva-nos em proteção e segurança e dá-nos a tua força para bem vivermos com fé nesta nova semana. E o mais que temos em nossos pensamentos e sentimentos, colocamos aos teus cuidados quando oramos como teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E deixamos com vocês uma palavra de bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. E na paz de nosso bom Deus, nós desejamos que possamos bem viver esse dia e esta nova semana. E Deus vos guarde até nós nos encontrarmos novamente. Amém.